Boa parte das dificuldades dos alunos de matemática vem por não estudar isso aqui direito, ó. O que é uma função? Eu gosto mais da palavra operador, certo? Porque a palavra operador dá melhor a noção do que é a função. A função é o seguinte: entra um objeto aqui, um número, um polinômio, o que for, um quadrado, um objeto geométrico, qualquer coisa, um objeto matemático. E aqui tem umas parafusetas aqui dentro, umas rebimboca que pega esse número, bate nele, arranca pedaço e transforma ele no f de x. Certo? Vamos pegar exemplo de função? Pegar, por exemplo, a função que a cada x associa o x quadrado, que é x vezes x. Entra 1, sai 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Entra 2, sai 2 vezes 2, dá 4. Entra 0, sai 0. Entendeu? Entra 100, sai 100 vezes 100, que é 10.000. Entra menos 1, por exemplo, sai menos 1 vezes menos 1, que é 1, positivo. Isso que é uma função. É uma rebimboca que transforma um número de acordo com o padrão, né? Aqui, esse é o padrão adotado. E isso não é só uma materiazinha de matemática que você estuda e esquece. Óbvio que não. Isso serve para tudo. Eu vou mostrar para você que isso aqui serve para resolver o exercício 3 da lista, que tem a ver com transposição de matriz. O que é uma involução? É um tipo de operador. É um tipo de operador que, se você aplicar ele duas vezes, f de x, ele volta no x. Mas isso aqui, como a álgebra do 6 é muito fraquinha na escola, tem hora que você fala isso aqui e a pessoa não entende. Mas o que significa isso? Significa que se você pegar e colocar duas dessas rebimbocas, uma na frente da outra, a hora que o f de x entrar, essa rebimboca aqui, nós vamos chamar ela de f. E essa aqui também de f, certo? Entre x, sai f de x. Quando o f é uma involução, quando você entra o f de x de novo, ele sai aqui como x. O f é a própria inversa, certo? Vocês entendem por quê? Porque o que é a inversa? Vamos pegar, por exemplo, essa função que eu coloquei aqui. Qual que é a inversa do x quadrado? O inverso do x quadrado é o x que associa a função que ao x associa a raiz de x. Por quê? A hora que você pega o resultado e faz a raiz quadrada, volta no inicial. O 1 volta no 1, o 4 volta no 2, o 0 volta no 0, o 10.000 volta no 100. Aqui é complicado, porque aí a raiz quadrada não é bem definida. A gente está falando da positiva e não da negativa. Então aqui tem que ter um pouquinho mais de cautela. Mas, essencialmente, a raiz quadrada desfaz o trabalho que o quadrado faz. Quer ver outros pares de funções seus inversos? Exponencial de x e logaritmo natural de x. O trabalho que essa faz, essa aqui desfaz. Certo? Essas aqui que eu dei de exemplo, ó, o x e o x quadrado, não são involuções, porque elas não são inversas de si mesmo. Aqui, essa função funciona como inverso de si mesmo. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar a função oposto. O que é a função oposto? A cada número real, ela associa o oposto, que é o reflexo desse número, passando pelo zero. Aqui eu considerei x positivo. Se o x for negativo, ela faz o contrário, certo? Essa operação vamos chamar de oposto, certo? Se você pegar o oposto do oposto, dá o próprio x. Por exemplo, o oposto de menos x é x, e o oposto do x é o menos x. Voltou onde estava. Quer ver outro exemplo de onde isso acontece? A gente vai pegar uma função muito simples, que é o x associa o inverso. E aqui a gente vai pegar um x inteiro, por exemplo. Não zero, claro, porque o zero você não pode dividir por ele nunca. Ao 2 associa o meio. Ao 5 associa um quinto. E ao 1/5 associa o 5. Então essa função é um tipo de involução. Quer ver? Desenha a rebimboca. A rebimboca é a melhor imagem. 5 sai 1/5, certo? Depois que maceta lá dentro, coloca tinta, faz o que for. Aí aqui fora, a hora que sai o 5 de volta. Então, aqui a gente tem um exemplo de involução. Aqui a gente tem outro. E passando para o campo das matrizes, o que é o objetivo desse vídeo? É a operação de transposição. O que é a transposição? Você pega lá, uma matriz é uma tabela. Tem aqui uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. A hora que você inverte, vai ficar o quê?
3 linhas e 2 colunas. Ela vai ficar... Ela tem 3 colunas, ela vai ficar com 3 linhas agora. E só 2 colunas. Certo? É como se você pegasse ela... Você pegar uma matriz mais compridinha. Por exemplo, essa aqui que tem 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. A hora que você fazer a transposição, perdão. O que vai acontecer? Ela vai ficar com apenas 2 colunas e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 linhas e 2 colunas, certo? O objeto que tiver aqui, que eu vou pôr uma bolinha, vamos pôr bolinha, estrela, coração, sei lá, cruz. Aí aqui a bolinha fica aqui, a estrela fica aqui, ó. O coração fica aqui e a cruz fica aqui. Se você fizer isso de novo, se aqui você fez assim, a transposição desse aqui volta no início. Então é por isso que no exercício 3 da lista, a transposição da transposição é o A. É isso que significa uma evolução. Nas matrizes tem outra operação que é uma evolução, que é a inversão da matriz com determinante diferente de zero. Se o determinante da matriz for diferente de zero, a gente pode inverter. Nessa inversa, serve para, por exemplo, você tem a matriz AB igual a C. Se você vir aqui multiplicar pela inversa de A, se o A for inversível, aqui vamos restringir no domínio das matrizes quadradas de ordem N, por exemplo. Que todo mundo é N por N, N por N, N por N. O que acontece é que você vai achar, aqui vai dar a identidade. A gente já viu que a identidade vezes o B dá o B, dá o C. Aqui, na verdade, a gente aqui é como se fosse uma equação de matrizes, né? Você tem o AB e tem o A, você quer achar o B. Então, você faz assim. É daí que surge a necessidade de ter uma inversa. E a inversa, se você considerar a operação de inversão como uma rebimboca, né? Uma função, um operador, então você aplica 2 vezes, a inversa da inversa é a própria matriz, certo? No exercício 3, o que a gente usou toda hora? O cara deu o quê? O cara deu o seguinte. Ele falou assim para você, olha lá no exercício 3. Falou, sejam A, B e C matrizes quadradas de mesma ordem. Simplifique. Vamos simplificar? Quer ver? Vamos fazer de novo. Todos esses exercícios aí do 3. Como a gente fez na aula. Ó. A que multiplica. Aqui tem uma... Eu não sei o nome dessas encrencas, não. É esse sinal aí que você tá vendo. Colchete, chave, parente, que for, essas merda aí. Aí, assim, certo? Onde que entra essa noção de involução? Entra quando você for aplicar isso aqui dentro. Mas primeiro você resolve o parênteses lá dentro. Você sabe que a transposição da soma é a soma das transposições. Aqui vai ficar só o CT. Então, você reescreve, ó. Vai ficar só o CT vezes o BT. Porque aqui só sobra o CT. É o C transposto. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui já sumiu quando você resolveu aqui, né? Quando você viu que aqui dentro dava C, já sumiu o colchete também. Aí você agora vai fazer a transposição disso aqui. Certo? Qual que é a transposição do produto? Isso aqui a gente não revisou, mas é o seguinte. O produto, a transposta dele, tem que inverter a ordem. Por uma razão muito simples. Dá para você ver que tem que ser assim se você tiver ordens desiguais. Por exemplo, aqui 2 por 3 e aqui 3 por 2. Qual que é o AB? É 2 por 2. Se você fizer AT, BT, o que vai dar? 3 por 2, que troca a ordem, e 2 por 3. Qual que vai ser o produto? Vai ser 3 por 3. Como é que uma matriz 3 por 3 pode ser a transposta de uma matriz 2 por 2? Impossível. Não tem jeito. Então, por isso que você vai escrever assim, ó. Vai ser BC transposto. Para depois você usar a involução, que é transposto do transposto do próprio BC. Aí a gente conclui.